Sejam bem-vindos a mais um podcast do Entre Portas com a Remax Dinâmica. Hoje estamos novamente com o Ricardo Pino, nosso diretor, e como no último episódio ficou pendente algumas questões, principalmente em relação ao ano de 2025, vamos abordar algumas questões para ficar mais esclarecido. Então, Ricardo, bem-vindo. Obrigado. Sobre a nossa carteira de imóveis, quais imóveis têm maior peso? Sim, nós, lá está, como nós trabalhamos maioritariamente, a nossa equipa trabalha em Viseu, não é? E embora Viseu seja uma cidade com muita qualidade de vida e que nós gostamos muito, não é? Acabamos por trabalhar num meio muito rural. Há uma ruralidade muito presente aqui em redor de Viseu. E, portanto, nós, o produto ou seja, o produto que tem mais peso em termos de quantidade na nossa carteira, nós temos cerca de 800 imóveis em carteira, disponíveis para os clientes que procuram os nossos serviços, entre produto da restante rede Remax e de outras imobiliárias, mas a nossa agência tem, neste momento, cerca de 800 imóveis de proprietários que confiaram em nós a sua representação, e o produto que tem mais peso em termos de quantidade são, efetivamente, os terrenos para construção. Maioritariamente temos um ou outro terreno agrícola, com capacidade meramente agrícola, mas maioritariamente nós temos muitos terrenos para construção. E é um produto que, efetivamente, nos últimos anos, não vem do ano passado, já vem cerca de há 3 anos esta parte, muito por via daquilo também que aconteceu na pandemia, não é? Porque as pessoas sentiram na pele aquilo que era viver, se calhar, em apartamentos no centro da cidade, não é? Porque viram-se enclausuradas, que tinham, se calhar, varandas, mas não poderiam sair. E tudo aquilo que aconteceu connosco motivou a que as pessoas, se calhar, desse aquele clique de darem um passo, de tentarem, então, construir a sua própria casa, ir para os arredores da cidade, em zonas de menor densidade populacional, em que tivessem maior qualidade de vida, e os terrenos desde essa altura sentimos que começaram a ter mais procura e mais importância naquilo que também é o nosso negócio. E, portanto, eu diria que o produto que tem mais peso na nossa carteira, neste momento em termos de quantidade, são os terrenos. Depois, como é que os outros, relativamente àquilo que mesmo assim tem mais procura do cliente consumidor, continua a ser o produto habitacional, apartamento, moradias nos arredores, com pequenos quintais e a necessidade de algumas obras de remodelação, também é um produto muito importante para nós, porque efetivamente também tudo aquilo que aconteceu, e um bocadinho dentro daquilo que é a nossa realidade, não é? Viseu, embora, lá está, é uma cidade, mas nós estamos da cidade de Viseu precisamente porque podemos morar nos arredores, e se trabalharmos no centro da cidade... Em 2 passos estamos arredores. Exatamente. Tu eras de que zona do Brasil? Em que zona? Trabalhaste Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Né? Tu, se vivesses nos arredores e chegasses para ir para o centro da cidade, demoravas quanto tempo? Uma eternidade, 1h30. Se calhar, no mínimo. Né? Para chegar no trabalho. Para cada lado. É. Né? Portanto, estamos a falar de 3 horas e nessa realidade, se calhar, Porto, Lisboa, outras cidades... Nossa, 1h30 aqui, você sai do distrito. É 3 horas que eu deixo de estar com a família, deixo de ter outras questões mais pessoais na minha vida. E, portanto... Em Viseu, felizmente, as pessoas podem comprar nos arredores, em que se calhar conseguem um melhor preço de aquisição, naturalmente. Conseguem adquirir produtos com potencial, mas que necessitam de alguma intervenção. Mas entre valor de aquisição mais investimento na remodelação, está dentro daquilo que é o seu teto de investimento. Mas depois não enfrentam os constrangimentos que é viver nos arredores das grandes cidades. Porque para chegar ao centro da cidade, 15 minutos estão no centro da cidade, 15 minutos saem da cidade, e, portanto, as moradias, efetivamente, nos arredores para construção, para remodelação, também têm ganho peso. Agora, o produto continua a ter mais procura, que é vendido mais rapidamente, mais próximo do valor que é colocado à venda, são, sem dúvida alguma, na mesma, os apartamentos. Agora, terrenos para construção e moradias nos arredores para remodelação, nos últimos anos, por tudo o que tem vindo a acontecer no mundo, e também devido às características muito específicas da nossa região, permite adquirir um imóvel com quintal e com alguma criatividade e bom gosto, tornar ali a sua morada de família, uma moradia com zonas de lazer, e que não enfrenta os constrangimentos das grandes cidades, que é deslocar-se para o centro da cidade. Portanto, eu diria que isso, efetivamente, são... Isso tem um motivo, por exemplo, a nível de construção, está mais fácil construir ou reconstruir?
É assim, fácil não diria, porque todos nós sabemos que as empresas de construção também enfrentam um grande problema em termos de mão de obra. Não há mão de obra qualificada e especializada disponível, portanto há essa dificuldade. Há a questão da fiscalidade também, há a questão dos preços dos materiais e, portanto, mais fácil em termos de construção, eu não diria que está mais fácil. Agora, face aos preços que hoje em dia o cliente que quer comprar um imóvel enfrenta, eu continuo a achar que uma das melhores escolhas continua a ser efetivamente moradias nos arredores, que necessitam de intervenção, porque as pessoas conseguem, lá está, fazer, muitas delas são imóveis de heranças, e portanto significam apenas há uma questão emocional, naturalmente, para as pessoas, mas naquele momento representam mais uma despesa do que outra coisa, porque não estão a ser utilizadas, continuam a ter o custo do IMI, manutenções que têm a ser feitas, limpezas da vegetação, porque senão pode haver riscos de incêndio, portanto implica despesa para as famílias. E, portanto, podem transformar aquilo em rentabilidade e cada um depois utiliza no seu dia-a-dia para os projetos que tiver. E, portanto, o cliente hoje consegue fazer um bom negócio na compra e lá está. Também, hoje em dia, as pessoas não procuram casas com áreas muito grandes, como também já temos a oportunidade de falar no primeiro episódio. Procuram casas funcionais, bonitas, em zonas tranquilas, natureza envolvente, com um espaço exterior que permita ter momentos de lazer em família e com os amigos, e essas casas oferecem isso. Portanto, e considerando que a nossa carteira tem muitos imóveis, terrenos e moradias para reconstrução, acredita que essa é uma grande contribuição da nossa atividade em relação à crise habitacional? Sim. Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque às vezes, e mesmo no nosso círculo de influência pessoal, amigos e família, às vezes em brincadeira dizem, vocês é que são os culpados, metem casas à venda por um preço maluco, quer dizer, nós já fazemos um trabalho, muitas vezes, para já temos que esclarecer uma questão. É complicado para um proprietário, nós dizemos que tem que baixar só porque sim, porque isto ninguém aguenta. Porque o imóvel é um dos maiores investimentos, se não o maior, é o maior certamente para a grande maioria das famílias, como é o investimento que fez. E nós não podemos dizer e não deixa de ser um ativo, e nós não podemos dizer a um proprietário que agora tem um ativo e que neste momento ganhou valor, que tem que baixar. Isso é a mesma coisa que nós dizemos. Alguém que aplica dinheiro numa conta poupança e que contrata uma taxa e que agora temos que lhe baixar a taxa. Portanto, não deixa de ser um ativo. E, portanto, não tem que ser baixar só porque sim. Tem que ser tomadas outras medidas e aqui para que a crise de acesso à habitação seja mitigada. Sim, ou seja, trabalha a nível do proprietário, da relação dele com o imóvel que ele tem e também a nível do comprador com relação à necessidade que ele tem. Sim. E como disse, Kétia, nós como trabalhamos muito o produto nos arredores, muitas vezes de heranças, nós transformamos muitas vezes habitações que estão devolutas, estão abandonadas, e transformamos em habitações que vão ter novas famílias, que vão ser requalificadas, em caldeias nos arredores da cidade ganham nova vida. Portanto, eu acho que o papel das mediadoras também tem que ser muito valorizado nesse aspecto. Disso também. Exatamente. Sim. E considerando esse ano de 2025, quais são as principais oportunidades que acha que pode acontecer? É assim, eu acho que para 2025 as principais oportunidades que nós podemos ter decorrem um bocadinho daquilo que acabámos de falar, que é a região em que nós estamos inseridos. E como nós temos muitos terrenos para construção, cada vez mais vemos maior procura e uma maior aposta de determinadas empresas de construção mais sustentável, com outro tipo de materiais, mais rápida, uma construção mais rápida, mais económica e, portanto, isso acredito que para a nossa região, em que trabalhamos com muito terreno, que vai ser uma oportunidade para nós enquanto negócio, porque efetivamente as pessoas vão ver o valor da aquisição de terreno, mais a possibilidade de construir uma casa em que não estão 2 ou 3 anos à espera da construção, que não passam por oscilações de materiais, é mais rápida, é sustentável e económica. Acho que isso efetivamente vai ser uma oportunidade para nós na nossa região. E depois para o setor vai continuar a ser a oportunidade que temos assistido, que é, infelizmente, continuar a não existir um equilíbrio entre a oferta e a procura. Vai continuar a existir procura. Os bancos, mais uma vez, lá está, estão com muita liquidez para emprestar dinheiro. A inflação está a descer, as taxas de juros estão a descer e, portanto,
vai continuar a haver muita procura e, infelizmente, pouca oferta disponível. Não é que ela não esteja no mercado, não exista. Porque isso é outra questão, e podemos falar um bocadinho sobre as questões das medidas que o Governo... Não sei se já falámos no último episódio, se não, agora acho que... de repente, eu acho que é interessante, de repente, dar a sua opinião em relação a essas medidas que o governo dá em relação à crise da habitação. A questão das medidas. Ponto prévio, qualquer medida para ajudar tem que ser encarada de uma forma positiva. Não é? Nunca se agrada a todos, efetivamente, e quem toma decisões tem sempre essa cruz em cima, que nunca se agrada a todos. Agora, qualquer medida é bem-vinda e tem sempre impacto. Agora, eu acho que as medidas têm, sobretudo, sido desequilibradas. Isto é, as medidas têm sido colocadas em prática, têm um efeito mais imediato no aumento da procura. Estamos a falar da questão de isenção dos impostos para registro para os jovens até 35 anos, a questão da garantia pública para também jovens até 35 anos. Há aqui uma série de critérios que num dos episódios que nós vamos ter vai ser falado. Mas, efetivamente, essas são medidas que estão a ser postas em prática. E têm um impacto imediato. Sim. Okay? Mas têm um impacto imediato, sobretudo, em dar mais confiança a jovens que, se calhar, estavam a resistir a dar o passo de adquirir a sua habitação própria permanente. De tomarem uma iniciativa. Ou seja, vai aumentar ainda a procura. Do lado da oferta, que é o grande problema, também há medidas que estão a ser tomadas, não é? Que é a questão, por exemplo, a questão que se tomou da questão dos deferimentos tácitos dos timings de licenciamento das entidades, haver um prazo de resposta mais célere, isso é importante. Agora tem-se discutido muito da lei dos solos, mas isso são tudo medidas que vão ter impacto daqui a 2, 3 anos, sobretudo. Portanto, e deviam ser mais no imediato. E eu acredito que as medidas deviam ser do lado da oferta. Tem que haver aqui a questão da fiscalidade e da legislação. Construção a 6%, IVA a 6%, baixar também os impostos que são atribuídos aos senhorios. A legislação, por exemplo, nos arrendamentos, protege cada vez mais, eu acredito que devem ser protegidos, mas protege cada vez mais os inquilinos e não os senhorios. E regressamos àquilo que há pouco estava a falar, que é, há muita habitação, nós somos um país culturalmente proprietários, de proprietização, em que gostamos de ter imóveis e segundas habitações. E há cerca de 2 milhões de pessoas que têm casa própria e cerca de 60% a 70% dessas famílias já têm as casas pagas. E muitas das famílias têm segundas habitações vazias, devolutas. E só não são colocadas no mercado de arrendamento, por exemplo, que iria ajudar a mitigar este desequilíbrio que está a existir, porque o impacto fiscal é muito grande, porque a legislação defende sobretudo o inquilino e não tanto o senhorio, não se sentem confortáveis, não confiam. E quem fala em proprietários portugueses, nós sabemos que há fundos de investimento fortes, que até veem em Portugal uma grande oportunidade de investimento, mas que depois as contas não batem certo, não é? Porque fazem as contas e depois vem a legislação, vem a fiscalidade e resistem em fazer grandes empreendimentos, construção para arrendamento, por exemplo, que iria ajudar, lá está, a diminuir este desequilíbrio entre a procura e a oferta e a nivelar aqui um bocadinho as questões do mercado. Portanto, eu diria que são boas, mas são desequilibradas, e acho que o que devia acontecer era atuar sobretudo na fiscalidade e na legislação, de forma a dar mais confiança a quem tem habitações que estão devolutas e que não servem absolutamente para nada neste momento, em dar-lhes aqui um novo propósito e atrair investimento. Sim. O que eu vejo como gestora de leads, que as pessoas que procuram, principalmente essas moradias para reconstrução, elas enfatizam muito o fato delas poderem não só fazer a moradia no gosto que elas têm, como também no ritmo que elas têm. Certo. É como se desse mais um prazer nessa aquisição. É um projeto da família. Né? Estão todos envolvidos. Sim. Isso, evidentemente, é como digo, não, é uma vantagem que a nossa região tem, que é isso, que é as pessoas poderem olhar para moradias nos arredores de uma outra forma que não quando estão nos grandes centros, porque optar por moradia dos arredores nos grandes centros cria muitos constrangimentos para a vida em termos de custos e daquilo que é a qualidade de vida pessoal. Mas também os arredores estão próximo também, os arredores acabam estando próximos. É isso. Então, eu acho que esse olhar e perceber o potencial desses imóveis vai favorecer muito tanto o negócio imobiliário quanto a atividade também do imobiliário. Sim.
perfeitamente de nas acordo. transações. Uhum. E, Ricardo, me diz qual é a previsão para 2025? Em termos de previsão para 2025, no que respeita à nossa atividade, a palavra será sempre desafiante. Okay? Porque estando o mercado bom, estando um mercado sobretudo de proprietários ou um mercado de compradores, isto é, quem é que dita as regras neste momento? Neste momento estamos no mercado de proprietários, porque são os proprietários que têm uma posição mais confortável e mais forte na negociação, porque há muita procura e pouca oferta. Portanto, neste momento estamos com um mercado maioritariamente de proprietários, mas independentemente das flutuações do mercado, o nosso trabalho é sempre desafiante. E na nossa região ainda mais. É claro que os colegas, por exemplo, nós temos nas grandes cidades, enfrentam outro tipo de problemas. Naturalmente, nós sabemos que estão associados às grandes cidades. Mas há muitos colegas nesta área de mediação imobiliária que, em termos documental, não enfrentam grandes desafios. Portanto, são maioritariamente moradias, apartamentos, moradias mais recentes, porque a documentação está toda regularizada. E nós aqui, devido às especificidades da nossa região, nós lidamos com imóveis que têm muitos problemas em termos de registros, muitos negócios que foram feitos de boca, das gerações antigas, que não há registros, não há nada. E, portanto, o nosso negócio é sendo desafiante pelo produto em si, pelas características próprias da nossa região. Todos os anos nos aparece um processo com o qual nunca tínhamos lidado, nunca tínhamos visto algo semelhante, e que é desafiante e entusiasmante. Sim, e trabalhamos com um produto e com um serviço. Exatamente. E temos produtos com demanda e temos também que criar demanda para produtos. Exatamente. É um grande desafio do nosso negócio. Ou seja, no fundo, muitas vezes é criar o interesse, não é? Porque é tornar um produto que se calhar não é tão atrativo e não tão chamativo e conseguir mostrar aos clientes que nos procuram que se calhar tem muito potencial e que, com um bocadinho, lá está, de criatividade, de bom gosto e com algum investimento, que se calhar fica abaixo do que ir para um imóvel diretamente que está pronto a habitar, pode-se tornar muito, muito interessante. E, portanto, eu diria que o ano 2025 vai ser muito desafiante nesse aspecto, pelo produto que existe na nossa região, pelas circunstâncias associadas ao produto da nossa região, e depois porque lidamos com pessoas, não é? E todos os anos, nós quando nos levantamos, o dia-a-dia dos consultores e quem trabalha nesta atividade nunca é igual, um dia ao outro. Porque lidamos com diferentes egos, com diferentes personalidades, com questão emocional, uns clientes são mais emocionais, outros são mais racionais, e muitas vezes temos numa mesma transação uns mais emocionais e outros mais racionais. É uma experiência muito rica. E, portanto, o consultor e todas as pessoas que trabalham um bocadinho na nossa agência e que trabalham neste setor, tem que exercer o seu papel efetivo. Muitas vezes tem que ser um bocadinho de eletricistas, engenheiros, decoradores, arquitetos, psicólogos. Portanto, é uma atividade muito desafiante. E, portanto, eu diria que 2025 vai ser certamente muito desafiante nesse aspecto, como são todos os anos nesta atividade. Mas em termos daquilo que é o negócio, acredito que para o negócio imobiliário vai continuar a ser um ano muito interessante. Por todos os indicadores nos levam a acreditar nisso. No que diz respeito que é aquilo que as pessoas também querem saber, no que diz respeito à questão dos preços, eu sinceramente não acredito que os preços não vão baixar. Infelizmente a notícia que eu tenho... Vão se manter. Sim, eu diria que o mercado vai tendencialmente estabilizar. Depois isto vai haver flutuações em função da zona do país em que estamos inseridos e dentro da zona, os bairros específicos de Viseu, de Lisboa, do Porto, o que seja, mas eu diria que baixar não vai baixar. Algumas zonas ainda vai haver crescimento de preço, embora um ritmo não tão acentuado como no último ano, e a tendência será estabilizar. É isso. Muito obrigada, Ricardo. Já acabou o tempo? Acabou o nosso tempo. Encerramos a falar sobre esse episódio. E vocês... muito obrigada pela presença e encerramos, como falei, esse episódio. Teremos mais novidades, falaremos de outros temas relacionados ao negócio imobiliário, decoração, construção, habitação, crédito. E é isso. Fiquem de olho.